Pessoal, os pontos que o Ricardo levantou são interessantes. Eu fiz um vídeo aqui também, hoje, sobre sobre esse negócio do voto impresso, e a gente vai falar da manifestação do gado, porque, bom, vamos tentar deduzir o que o Bolsonaro quer. É uma manifestação que eles estão anunciando há 3 semanas. Eles estão operando, estão divulgando, e assim, ontem eles botaram toda a estrutura de mídia deles para divulgar. Eles colocaram o Alan dos Santos, o Constantino, todos os youtubers, e todos eles foram de forma constrangedora, quer dizer, tendo que falar, nossa, o presidente foi muito bem, nossa, agora vai, esse é o Bolsonaro que eu queria ver, esse é o Bolsonaro desafiando o sistema. Então, assim, eles claramente estão sendo pagos para falar essas coisas, que todo mundo que, junto a Lé Concreto sabe que aquilo foi uma bosta. Boa parte da militância não caiu no papo, né, todo mundo, a militância ficou esperando uma prova contundente, tipo assim, tô aqui com impressões digitais chinesas que estão aqui não tinha nada, né? Foi bem decepcionante. Mas, assim, você vê o que a Jovem Pan fez, né? A Jovem Pan dedicou a programação inteira dela só pra isso. Eles estão botando muita energia nessa manifestação. Então aí eu vou perguntar, eu acho que eu vou comentar assim primeiro. Ricardo, você não acha que essa manifestação, no cenário atual, ela não tem, obviamente, como fim a ideia do voto impresso em si, isso foda-se. O Bolsonaro tá usando isso de bandeira para tentar acumular algum poder nesse novo cenário, porque assim, o Bolsonaro sempre entrega o governo para alguém. Sim. Então ele já teve um momento de entregar lá para a turma dos liberais no começo, o Lava Jato nunca teve muita força, no começo teve um pouco liberal e bastante a turma mais ideológica. Isso durou até o ano passado com a pandemia. Aí os militares ganharam muito espaço e o Centrão começou a ganhar espaço. Aí agora a gente tá vendo os militares perderem espaço e o Centrão subindo. Então assim, o Bolsonaro sempre vai dividindo o governo cada hora com um cara novo. Né? E agora é o momento do Centrão. E se você for olhar, a gente teve aquela manifestação no começo de 2019, 26 de maio. Vou mostrar força. Aí depois teve as inúmeras manifestações na pandemia, e agora essa é a primeira manifestação pós-Centrão. É como se ele fizesse uma manifestação mais pra dentro do que pra fora. Olha só como eu tô bem, tá louco? Isso aqui, ó. Então, por exemplo, quando ele tava aparelhando com os milicos, o governo, ele fazia manifestações na frente de quartel, com o Bolsonaro andando a cavalo. Tô viajando ou faz sentido? Porque, assim, ele não tá pleiteando nada com essa manifestação. O Lira acabou de falar que não vai andar na Câmara isso. Falou, isso é problema do Senado. Na prática, o Lira fez, meu irmão, sai fora com essa merda daqui. Que olha, é assim, eu acho que ele pode estar pensando, talvez, em conseguir alguma força, dado o novo arranjo que ele está fazendo. Mas se ele estiver pensando nisso, é um pensamento de idiota, porque manifestações de militância explicitamente bolsonarista, sem adesão de grande parte da população brasileira, não surtem nenhum efeito no Centrão. Assim, isso não é o tipo de coisa que o Centrão fica preocupado. Outro dia, acho que foi ontem, eu vi o Constantino, eu vou falar, eu não consigo evitar, o Constantino dizendo que o Centrão e tal, agora ele está preocupado com o Foro de São Paulo, que talvez seja por isso que ele está se aproximando do Bolsonaro. É o tipo de maluquice que você ouve da boca do Constantino. Então esse raciocínio aí é o tipo de coisa que o Bolsonaro pode ser que ele pense. Pode ser que ele pense isso. Mas é um pensamento equivocado. Porque eu pergunto a você e pergunto ao público o que é que um parlamentar que tem voto de máquina, que sabe onde é que ele precisa do voto, que ele precisa de emenda, que ele tem os esquemas dele, onde é que esse parlamentar vai ficar nervoso porque está rolando uma manifestação pelo voto impresso de militantes bolsonaristas que não votam nele? Por quê? Não tem ligação. Mas na época da Dilma era diferente. Você tinha um grande público, era gente de todas as classes, era gente de todos os tipos. Então, de qualquer maneira, na época da Dilma, ainda afetava um pouco o voto desse cidadão aqui. Porque você tinha um clima muito grande, era muita gente envolvida. É por isso que eles se movimentaram. Mas no caso de uma manifestação restrita a uma militância específica, que é a militância do presidente, isso não afeta nada, isso assim tanto faz, ele pode fazer 50 manifestações dessas. Talvez seja o caso, assim, o que ele esteja pensando, e aí entra em jogo toda essa questão do voto impresso, tudo que ele vem falando, a live, etc., é aquilo que a gente já comentou, ele está preparando um longo terreno para a sua derrota. E ele já começa desde agora. Então ele vai preparando esse terreno, e eu acho que essa manifestação tem algumas coisas que ele consegue com ela. Essa é a primeira coisa, ele vai preparando um terreno para a sua derrota. Para quando chegar
no próximo ano ele falar, tá vendo, eu avisei, eu fiz live, manifestação, O a gente povo foi às lutou. ruas, Exato. é. O povo foi às ruas, a gente lutou contra o sistema, a gente queria o voto impresso, mas não deram o voto impresso, e aí é por isso que a gente tá assim, etc, etc. É por isso que eu perdi, porque me roubaram e tal. E aí ele sairia, numa derrota dessa em 2022, fortalecido. Porque é muito importante pro Bolsonaro, se ele for derrotado, que é bem provável, que ele saia bem. Ele não pode sair como um fracasso. Ah, ele perdeu mesmo, ele não tinha voto, ele não é um presidente popular. Eu, por exemplo, eu já vi vários bolsonaristas dizendo que Bolsonaro tem voto sim. Eles acham que Bolsonaro tem voto popular. Eles acham que Bolsonaro tem força, eles acham que Bolsonaro tem voto popular, eles acham que Bolsonaro vai chegar em 2022 e vai vencer o Lula. E que essas pesquisas são tudo fraudadas, são pesquisas falsas. Eles acham isso. Então, eu acredito que seja muito importante manter no espírito da militância a ideia de que Bolsonaro é um candidato viável, que ele é um candidato forte e que ele é o único candidato da direita que é viável e que é forte de fato. Sempre quando Bolsonaro é interpelado, ele vem com essa saída. Ah, mas não querem a mim e vou botar quem no lugar? Vai ter o Lula, é o Lula. Porque ele precisa construir isso. Se ele aparece já, a essa altura do campeonato, como um cara fraco e que vai perder do Lula e que não tem nenhum recurso retórico para colocar no lugar, ele pode temer que parte do público dele tente migrar. Pense, não, então vamos para outro candidato, como foi o caso daquelas pesquisas do Datena. Né? Aquilo ali já é revelador. E se tiver um candidato que no segundo turno com o Lula fique emparelhado e ele fique muito embaixo, por que as pessoas que não querem o retorno do PT não poderiam migrar para este